Meus irmãos, boa noite para quem ainda não cumprimentei. Abram a Bíblia de vocês aí no livro de 2 Reis, capítulo 18, versículo de 1 a 7. 2 Reis 18. Segunda Reis, capítulo 18, versículos de 1 a 7. Fica lá no Velho Testamento. Depois de 1 Reis, não sei se ajuda. 2 Reis, capítulo 18, versículo de 1 a 7. Meus irmãos, toda vez que o pastor pede para algum presbítero falar, a gente fica assim, naquela situação, né? Que a gente não está acostumado a falar de púlpito, né? Mas a gente está celebrando a reforma protestante, né? Não sei se você tem percebido, a gente tem falado todo domingo sobre os pilares da nossa fé. E vai ter, a Tati até divulgou, né, Tati, um centro de estudos, na verdade, né, que vai estar disponibilizado online. Então, você que está no WhatsApp da igreja, pode entrar para você se inteirar aí sobre o assunto. E esse assunto da reforma já está no nosso coração desde o ano passado, que a gente já estava programando aí alguma coisa sobre a reforma. E é muito complicado falar sobre reforma, porque é um tema muito histórico, né? Na verdade, pouca gente se interessa sobre esses pilares tão importantes que formam tudo que a gente crê hoje, né? Como forma de pensar o Evangelho de Cristo. Está tudo aí, mesmo que você não saiba, tudo teve um começo aqui. E os domingos têm sido muito proveitosos aí, estudando aí a graça, a fé, Cristo, estudando as Escrituras. Mas teve um rei de Judá, lá no Velho Testamento, que já fez uma reforma. E eu gostaria de refletir um pouquinho sobre ele. De tempo em tempo, a gente tem que dar uma arrumada na casa, né? Eu não sei se é só na minha casa, mas todo mundo, eu acho, né, tem um quartinho da bagunça em casa, né? Não tem? Aquele que você vai entulhando, aquele monte de coisa que você não tem coragem de jogar fora, você guarda, aí você fala, não, um dia eu posso precisar desse negócio, aí você enfia dentro desse lugar. Eu não sei se na sua casa é um quarto, se é um porão, o que é um armário, eu não sei o que você usa, mas com certeza você tem um lugarzinho da bagunça ali, que você vai entulhando aquele monte de coisa. E o que eu estava reparando lá em casa, hoje eu jogo mais as coisas mais fora, né? Que quando você guarda e quando você vai precisar de novo, de duas uma, ou você não lembra que você tem aquilo e você acaba comprando, ou você lembra que tem e não acha de jeito nenhum. Aí quando você não está precisando, aquele negócio aparece, não é? Então, na vida da gente é assim também, a gente vai entulhando umas coisas na nossa vida e de vez em quando a gente tem que dar não é bem uma reforma, é uma faxina mesmo. E a faxina, normalmente, a gente não acrescenta as coisas ali naquele quarto. A gente pega e faz uma limpeza. A gente joga aquele monte de coisa que não está prestando fora e organiza o que vai prestar. É assim na minha casa, é assim na casa de vocês também. E eu estava pensando sobre esse assunto de reforma, de faxina, de arrumar a casa, né, que a gente vem refletindo. E pode ser que a nossa vida cristã esteja precisando de uma arrumada geral, né? E aí eu lembrei de Ezequias, porque Ezequias fez isso com o povo de Judá. Se você observar Samuel e Reis, são dois livros da Bíblia que contam a história dos reis de Israel, desde que até a queda do reino pela tomada pelos babilônios. E os reis foram se alternando, né, entre reis considerados bons e reis considerados maus aos olhos do Senhor. E Ezequias foi um dos bons reis que Judá teve, tá? Reis que serviram a Deus. E ele fez uma reforma aí na igreja, né, no templo. E ele traz alguns princípios que eu gostaria de trazer para a nossa realidade aqui hoje.
No capítulo 18, eu vou ler na minha versão aqui, que é a NVI, tá, meus irmãos? Deve estar um pouquinho diferente da que você trouxe. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, não era Abia. Era Aí na sua versão está como? Abi. Aqui está Ábia. Filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, queimou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor, Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele, era bem-sucedido em tudo o que fazia. Até essa metade, primeira metade do versículo 7 aí. Então, Ezequias, ao contrário de seu pai, ele fez o que era bom. E a Bíblia aqui está atestando que ele era tão bom que não houve, entre os reis de Judá, ninguém tão bom quanto ele, nem antes, nem depois dele. Mas Ezequias ele fez uma coisa interessante. Isso era um comportamento cíclico do povo de Judá. E nessa época a nação estava dividida entre Israel e Judá, tá, meus irmãos? Para os irmãos se situarem aqui. Os reis de Israel foram todos maus, e de Judá de vez em quando aparecia um bom, um mau, e era sempre assim, quando via um rei mau, no caso o pai de Ezequias era um rei mau, o povo caía na idolatria. Então se construíam postes ídolos, altares a deuses estranhos que não o nosso Senhor, o único Deus. E então vinha um rei bom e destruía esses altares e chamava o povo a abandonar os ídolos e voltar para Deus. Ezequias, então, foi, como o texto que nós lemos, um sem igual. Ele fez algo que superou todos os que haviam antes e todos que foram depois dele. E eu fiquei me perguntando por que todo rei considerado bom na Bíblia, aqui desse livro, ele realmente ele fez a mesma coisa. Ele queimou os altares e derrubou os postes ídolos. E eu fiquei pensando, o que Ezequias fez de diferente? Porque ele não fez muita coisa diferente do que outros tinham feito, que foram considerados bons também. Mas Ezequias, ele teve coragem de fazer uma coisa que outros não tinham feito. Se você prestar atenção no versículo 4, ele fala assim, removeu os altares idólatras, queimou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada Neustã. Ezequias, ele fez uma coisa diferente, que foi quebrar a tal da Neustã. Eles já tinham dado até um nome para a serpente. Se você voltar a sua Bíblia em Números 21, versículo 9, Neustã era uma serpente, foi uma estátua de uma serpente de bronze que Deus mandou Moisés fazer enquanto o povo ainda estava no deserto, para que aquelas pessoas que fossem picadas por alguma serpente peçonhenta, só de olhar para Neustã ficaria curado. Troço esquisito, né? Mas Deus mandou Moisés fazer a tal dessa serpente de bronze. Se você não estiver acreditando, pode ler aí, número 21, 9. É esquisito mesmo, eu também achei estranho. Números 21, versículo 9. Moisés, então, fez uma serpente de bronze. Aliás, versículo 8, Deus fala já, né? Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés, então, fez a serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Então, Moisés não fez isso da cabeça dele, Deus que mandou. O que eu achei interessante desse texto é que
lá em Números, anos atrás, ninguém deu nome para essa serpente, né? E agora, ela já tinha até um apelido, ela virou uma espécie de mascote, né? E no livro de Reis, fala que o Ezequias quebrou a Neustã. Neustã é um nome bonito, tá? Se você estiver pensando em ter uma filha. Quebrou a Neustã porque até os dias de hoje, o povo queimava incenso para aquela imagem daquela serpente. Como é que essas coisas foram acontecer, né, no meio do povo, né? Um povo que atravessou o deserto, foi liberto, passou o Mar Vermelho, Deus instituiu a lei e foi caminhando. E agora o povo está indo até o templo para queimar incenso por uma estátua de uma serpente. E ficou tão íntimo dela que deu até um nome para esse mascote. Eu fiquei pensando, quantas Neustã a gente tem na nossa vida cristã e que está atrapalhando a gente. Mas, Daniel, que Neustã, você está ficando maluco? Tá? Na verdade, meus irmãos, o que eu estou querendo dizer para vocês é que na nossa vida cristã, às vezes a gente vai entulhando coisas na nossa religiosidade, coisas que não estão na Bíblia, coisas que não importam, coisas que não prestam para nada. E lembra do quartinho de bagunça? A gente vai carregando esse monte de coisa que não tem serventia mais, que nos atrapalha. E de tempo em tempo a gente tem que parar e fazer uma reforma na nossa forma de lidar com Cristo, no nosso relacionamento com Ele. Às vezes a gente está carregando, igual o povo estava anos depois, já estava prestando culto a um objeto que já não tinha mais sentido. A religião faz isso com a gente. O ato de você ter vindo aqui hoje pode ser um pouco isso também, né? A sua forma de se relacionar com as pessoas, com a igreja, com a Bíblia. Talvez seja até algo que Deus, num passado, instituiu para você, mas que hoje já se desviou do seu propósito inicial. Eu espero que vocês comecem a entender o que eu estou querendo dizer. Eu fiquei pensando sobre essas coisas porque essa semana eu tive um reencontro da turma que era adolescente aqui da igreja. Quando eu entrei para a igreja, o Bruno, um amigo nosso, ele está com câncer. Ele é um pouco mais velho que eu. Um câncer bem avançado, o câncer dele. Ele já está aí na terceira linha de quimioterapia e não está dando muito resultado. E a gente conseguiu juntar toda aquela turma, né? Eu, o Mauro, o Paulo, filho da dona Idê, o Rômulo, filho da dona Núzia, meu irmão, e o Gustavo também, presbítero aqui, que eram adolescentes na época, que eram jovens, e a gente resolveu lá visitar o Bruno, né? E a gente levou o violão, a gente orou com ele, a gente leu um texto, e lá pelas tantas já estava todo mundo chorando, meio assim que chorando, né? O meu irmão, ele virou, vou dar um testemunho aqui, que eu nem falei para a Jennifer, esse não é o meu. O meu irmão, lá pelas tantas, ele virou para o Rômulo e falou assim: Rômulo, naquele dia que você me chamou para jogar basquete, e daquele jogo você me chamou para ir na igreja, e eu fui na igreja, eu me converti, eu levei o meu irmão, né? E o Rômulo, filho da dona Núzia, também levou o Bruno, que estava lá. E o Gustavo, que tinha estudado comigo,
Eu chamei para vir para cá. O Gustavo está aqui. E o Paulo, filho da dona Aide, o Rômulo também chamou para vir para a igreja. Então nós descobrimos ali que, direto ou indiretamente, todo mundo que estava ali, esses grandes amigos, e que fizeram parte da história dessa igreja, eles chegaram aqui através da vida de uma pessoa que se relacionou, apresentou o Evangelho e mudou a nossa história. Hoje a minha família toda está aqui nessa igreja, o meu filho está aqui nessa igreja, porque lá atrás, na adolescência, alguém decidiu ouvir o chamado de Cristo para anunciar o Evangelho e anunciou. Então a gente tinha ali 5 grandes amigos, todos evangelizados de forma direta ou indiretamente pela mesma pessoa. Desta igreja. Quando era só uma salinha desse tamanhozinho, que era um pouco maior que as nossas salas de escola dominical ali. O que isso tem a ver com Ezequias? Eu estou falando que o Evangelho de Cristo, ele tem a ver com gente, com pessoa. Ele não tem a ver com coisa, ele não tem a ver com rito, ele não tem a ver com prédio, ele não tem a ver com dinheiro e ele não tem a ver com poder. Ele tem a ver com relacionamento. E o foco do Evangelho de Cristo é anunciar a Cristo e se relacionar com essas pessoas. Hoje, um deles está passando por uma doença gravíssima e tem irmãos do lado para orar e estar com ele. Esse rapaz, jovem, ele fala que ele tem a esperança de ir para o céu, né? Ele fala, não, se a doença avançar, eu sei para onde eu vou. Está em paz. Está em paz. Deve ter seus momentos de revolta, às vezes, mas sabe para onde vai. Então, meus irmãos, a religião, ela entulha o nosso coração com um monte de coisa que não tem mais sentido, que não tem serventia. A religião faz a gente se esquecer do foco principal, que é Cristo e as pessoas. Neustan tinha um objetivo na época do povo do deserto. Quando uma pessoa fosse picada, ela deveria ser levada até essa estátua, e ela era uma ferramenta que Deus deu para que aquela pessoa fosse curada. Hoje o povo já não era mais andarilho no deserto. Hoje o povo se apresentava a Neustan, não era mais para ser curado. Ele se apresentava para queimar incenso e idolatrar aquela imagem. Neustan aqui representa toda a religiosidade sem vida que já perdeu o propósito na nossa vida. Por que eu falei que a nossa forma de lidar com a igreja pode ser uma serpente dessa? Porque você pode vir aqui por vir aqui. Você pode vir aqui cantar por cantar. Já virou uma Neustan na sua vida. Não tem mais sentido, você não está adorando mais a Deus, você não está mais dizendo coisas belas para Deus, você não está mais exaltando a Deus por aquilo que Ele é. O seu coração não está mais fervendo de amor por Deus. Você está vindo e cantando porque essa é a ordem natural do culto. Eu venho, canto, ouço a palavra e vou embora. Já não tem mais sentido. Se Neustan tinha uma serventia lá atrás, hoje ela já virou ídolo. E o culto e a religiosidade pode ter virado um ídolo na nossa vida. Você vem e aquilo não tem mais a utilidade que era original. Aquilo não tem mais sentido. Aquilo virou um mecanismo que se repete domingo após domingo e não tem mais aplicação nenhuma. Ser igreja hoje pode ser só uma repetição religiosa. E aquilo que importa, que é o Evangelho de Cristo e as pessoas estarem se perdendo. A gente ficou ocupado com um monte de coisas na igreja e com a nossa vida,
e o tempo passa, e a gente não tem tempo mais de ver os amigos, a gente não tem tempo mais de estar junto, a gente não tem tempo de fazer mais nada. A gente trabalha, vem para a igreja, trabalha, faz um monte de coisa que não tem mais sentido, e aí a vida passou, e aquilo que importa, que é gente, que são pessoas, você não tem. Você está sozinho. Eu falo isso porque eu vejo isso acontecer também na minha vida. Neustã precisou ser quebrada, apesar de ter sido instituída por Deus, porque ela perdeu seu objetivo original. E Hebreus, capítulo 8, versículo 13, fala assim: o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. O versículo completo fala assim, ele está falando da nova aliança. Ele falou que a velha aliança se tornou antiquada. A velha aliança é a aliança da religião, do rito, da obrigação religiosa de seguir uma série de regras que não trazem vida, que não trazem mais esperança para ninguém, que não constrói relacionamento, que não levam ninguém para o céu, que não faz as pessoas pulsar de amor por Cristo. Essa é a velha aliança, e nós podemos estar vivendo aquilo que está envelhecido e antiquado na nossa vida, aquilo que não traz vida. Essas coisas estão a ponto de desaparecer, segundo Hebreus 8, versículo 13. Neustã teve que ser quebrada por Ezequias, então, em primeiro lugar, porque ela perdeu a função dela, não tem mais necessidade dela. Agora ela está sendo usada com outro objetivo. E o segundo é porque ela distrai. A pessoa, no tempo de Ezequias, ela ia até o templo, ela já não ia mais para adorar a Deus. Ela ia, queimava um incenso para a serpente e passava longe de Deus. Ela não tinha mais relacionamento com Deus, ela não se aperfeiçoava, ela não adorava a Deus, ela cumpria um rito idólatra dentro do templo. Dentro do templo. Ela não estava indo num templo pagão prestar culto a um Deus pagão, não. Ela estava vindo ao templo sagrado, construído com a ordenança de Deus, prestar culto a uma imagem que foi construída com a autorização de Deus, e ela estava passando a anos-luz de Deus. Ela estava distraída, ela estava com a sua atenção desviada do objetivo que é o Senhor. Filipenses 3, versículo 13, você pode abrir sua Bíblia? Filipenses 3, versículos 13 e 14. Fala assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, tudo aquilo que não é Jesus te distrai. O autor de Filipenses aqui, ele está falando, olha, o alvo é esse, eu vou para lá, eu vou para Cristo. Eu não fico olhando para trás, eu não fico olhando para as coisas que já estão antiquadas e envelhecidas, eu não fico olhando mais para aquilo que não tem serventia, eu olho para Cristo, eu vou, porque lá tem um prêmio que está com Jesus, eu preciso ir nessa direção, e eu não vou ficar olhando mais para trás, eu não vou ficar mais me atendo às minhas tradições religiosas, que não tem mais nada a ver com Deus. Toda vez que nós permitimos que a religiosidade sem vida permaneça entulhando a nossa alma, ela te desvia, ela te distrai de Jesus. Ela rouba a cena. É idolatria. Então, meu irmão, às vezes você vem na igreja e você está distraído.
Está distraído com o movimento. Hoje em dia tem muita luz, muita cor, né? A nossa igreja até que não tem muito, não. Mas nada contra, assim, eu acho legal ter um culto animado. Se pudesse, se a gente tivesse dinheiro, eu colocaria também um jogo de luz aqui, para a gente poder fazer um climinha bem legal, bem aconchegante. Não vejo problema nenhum. O problema é quando essas coisas elas viram um fim em si mesmas. Você vem, participa e você passa longe de Deus. Você não tem encontro com Deus. Tudo aquilo que desvia a atenção de Cristo, você tem que jogar fora do seu quartinho da bagunça, emocional, espiritual, o que quer que seja. Tudo que está. O que está desviando a sua atenção? Hein? O que dentro da sua mente está ocupando o lugar de Cristo? O que está tirando você do foco? O que está te atrapalhando? Não sei. Não sei se o WhatsApp te atrapalha, se as redes sociais te atrapalham, não sei se o rancor de alguém está te atrapalhando, se um relacionamento com alguém está te atrapalhando, se uma experiência negativa que você teve dentro da igreja está te atrapalhando. Eu não sei, cada um. Tem um monte de coisa que me atrapalha. Se eu for listar aqui, a gente não sai. Mas a minha exortação para os irmãos é: vamos nos livrar das coisas que nos atrapalham e focar em Cristo Jesus. Por último lugar, essa estátua teve que ser quebrada por Ezequias porque ela afasta as pessoas de Deus. Quem ia ao templo e queimava um incenso para essa estátua, ela não chegava perto de Deus. Ela não teve encontro com Cristo. Ela não teve encontro com Deus Criador. Lembra muito o episódio de Jesus, lá em Marcos, quando Jesus virou literalmente a mesa e botou os cambistas do templo todos para correr. Marcos capítulo 11, versículo 15, fala assim: chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E ensinava, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. A única vez que Jesus perdeu a linha, não sei se a gente pode dizer isso, mas que ele ficou irado, que ele tomou uma atitude fisicamente mais intempestiva, foi ver as pessoas fazendo do templo um negócio. Ainda bem que isso não acontece hoje, né? Foi só lá, né? Aqui não acontece esse tipo de coisa. O evangelho hoje não é mais um negócio. Mas eu tenho para mim que Jesus não tinha problema com as pessoas ganharem dinheiro, não. Eu tenho para mim que o problema de Cristo era que isso estava afastando as pessoas de Deus. Mas como, Daniel? Por várias razões. Ele falou assim: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Aqui Jesus demonstra uma clara preocupação com as pessoas de fora que estavam chegando no templo. Porque veja bem, se você chegasse para prestar um sacrifício, você vinha de outro lugar, você era gentio, você chegava para prestar um sacrifício no templo, você era explorado duas vezes. Primeiro que você tinha que comprar o sacrifício, ninguém ia trazer uma cabra lá de longe na viagem para sacrificar. Eles iam lá e compravam a cabra ali, e por um preço muito acima do mercado. Só que para comprar, ele tinha que comprar em moeda local. Não tinha dólar na época, e nem PayPal. Ele tinha que ir e trocar o dinheiro dele com um cambista.
para o cambista dar o dinheiro do local. E aí o cambista também explorava. Esse comércio todo em volta do templo, na verdade, ele impedia que as pessoas chegassem até Deus. Virou um grande mercado da fé, como hoje são muitas igrejas, ganhando muito dinheiro com a fé das pessoas, escandalizando e afastando as pessoas de Deus. Tá certo? Então, esses penduricalhos, esse entulho que a nossa religiosidade vem agregando e adicionando ao Evangelho de Cristo, afasta as pessoas de Deus por causa da ganância e por causa de várias outras razões também. Então, Jesus, ele ficou irado com isso. Então, meus irmãos, apetrechos religiosos, coisas que já não têm mais sentido, eles não só fazem mal para a nossa alma, mas como também impedem outras pessoas de encontrar o verdadeiro Evangelho. Para concluir, Jesus fala assim, Mateus 11, versículo 28 a 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Evangelho é leve, a graça é leve, Jesus é leve. Jesus não traz consigo um monte de coisas pesadas e imprestáveis. Jesus agrega pessoas, Jesus transforma pessoas. Jesus cria laço de gente com gente que dura para a vida inteira. Jesus transforma histórias. Jesus salva relacionamentos. Mas isso tudo é leve. A religiosidade é pesada. A religiosidade é venenosa. Mas Jesus não. Jesus falou, vocês estão cansados e sobrecarregados. O judeu, ele tinha mais de 760 e tantas regras para seguir no tempo de Jesus. E Jesus falou, vocês estão muito cansados, vocês estão muito sobrecarregados com esse monte de entulho na vida de vocês. Vem comigo, anda comigo, o meu fardo é leve. Aqui comigo você vai ter descanso para a tua alma. Você não vai ter culpa, você não vai ter a culpa religiosa, você não vai ter a sensação de que você está carregando um peso maior que você pode suportar. A religião faz isso, Jesus não. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Religião com Cristo, ela é leve, ela não tem poluição, ela não tem coisas que são acrescentadas ao longo da história. Cristo te salva porque Ele te ama, independente de você, Ele te ama, e Ele já pagou por tudo que você fez. Deposita sua fé nisso, creia nisso, e vá servir as pessoas, vá anunciar essa verdade para as pessoas. O Evangelho é isso, só. E voltando à história que eu contei no início, sobre esses amigos que tiveram a vida transformada pelo Evangelho, no final da vida, meu irmão, é só isso que importa mesmo. A fé para onde você vai, para o reino celestial, e as pessoas que Deus colocou no seu caminho, para ser seus amigos, seus irmãos, para viver o Evangelho junto. Se a igreja aqui não está te conduzindo para isso, a gente não está cumprindo o nosso propósito. Se você está aqui e isso não está te apontando para Jesus, e isso está te cansando, tem coisa a mais aí nessa mistura, não é o Evangelho puro.
Amém, meus irmãos? Vamos prosseguir para o alvo, não vamos nos desviar, vamos manter os nossos olhos fixos em Jesus Cristo. E tudo que for estranho, tudo que for pesado, tudo que for acrescentado por homens, que a gente possa se livrar, para poder caminhar a passos largos na presença de Cristo, amém? Vamos orar. Obrigado, Pai. Tua palavra, ela traz paz ao nosso coração. Não permita que a gente se esqueça que o Senhor nos ama e que tudo que somos é graças ao Senhor. Não tem nada que façamos que possa fazer o Senhor nos amar mais, nem menos. A Tua graça salvadora, ela nos consola e nos conforta. Nos ajude, Pai, a entender isso e levar essa verdade simples para as pessoas, para que a gente sirva nesse mundo como agentes que levam a graça de Cristo somente, mais nada. E que tudo que esteja nos desviando, nos atrapalhando, tudo na nossa vida que esteja afastando as pessoas de Cristo, que o Senhor possa retirar e reformar. Para que possamos, sim, nos livrar dos pesos e das amarras que nos prendem e nos permitam, ó Pai, caminhar para o Senhor. Que essa igreja seja assim leve, livre e obediente e focada em Cristo. Em nome de Jesus. Amém.